Isaías capítulo 55, diz assim: todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para a que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. O profeta Isaías escreveu o seu livro cerca de 700 anos antes de Cristo vir. O profeta Isaías foi conhecido como um profeta messiânico, porque ele falou muito sobre Jesus, e as suas profecias eram bem claras. O livro do profeta Isaías, desde o capítulo 1, já começa a demonstrar que Deus enviaria a Jesus Cristo. Ele começa no capítulo 1 e o verso 18, uma palavra fortíssima para o povo de Israel e para a igreja e para nós. Ele diz o seguinte aqui: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se nós formos para outros capítulos de Isaías, veremos que ele fala muito a respeito de Jesus Cristo e de sua história. O profeta Isaías também é conhecido pelos teólogos, o seu livro, como o quinto evangelho. Justamente porque ele fala muito da história de Cristo, mesmo 700 anos antes de Jesus Cristo vir. O profeta Isaías teve um chamado de Deus no capítulo 6, um texto maravilhoso, o qual será, como o pastor falou, o tema do nosso aniversário. Ali diz que o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele pôde presenciar os serafins
diante da presença de Deus, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Deus chama o profeta Isaías para pregar uma mensagem que ele iria falar, mas o povo não iria dar atenção. Ele iria falar, mas o povo não ouviria a sua mensagem, mas ele teria que dar a mensagem. E assim somos nós, o homem e mulher de Deus, muitas vezes somos chamados por Deus para pregar a pessoas que estão mortas, que não irão ouvir, a não ser que Deus haja soberanamente na vida dessa pessoa. E o profeta Isaías, ele fala muito de Cristo. É aqui no livro do profeta Isaías que entendemos que Deus enviaria o seu filho Jesus através de uma virgem, porque a virgem conceberá e dará à luz a um filho. É aqui em Isaías que entendemos que Jesus Cristo é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. É aqui no livro de Isaías que nós encontramos uma das passagens mais estarrecedoras das Escrituras. Isaías capítulo 53. O servo sofredor, aquele que Isaías disse: olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é esse, irmãos? Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus Cristo vir, o profeta Isaías já estava profetizando e falando que Jesus viria, o Messias prometido viria. O livro de Isaías está dividido para alguns em 3 partes e para outros em 2 partes. O livro do profeta Isaías também é conhecido como uma mini Bíblia, porque ela tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías, 66 capítulos. A primeira parte de Isaías são 39 capítulos, onde o profeta Isaías fala do juízo e da restauração do povo de Deus. 39 capítulos. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. 27 capítulos vai mostrar que Deus, ele será glorificado através da igreja, e a igreja será exaltada, o povo de Deus será exaltado. 27 capítulos. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 livros. E o profeta Isaías fala muitas mensagens ao nosso coração. E chegando aqui no capítulo 55, depois do 53, que ele fala sobre Jesus. Depois do 54, que ele fala da glória que haverá em Sião, na Nova Jerusalém, a qual a igreja irá desfrutar, um novo céu, uma nova terra. Ele vai mostrar agora no capítulo 55, que foi o que nós lemos, algo grandioso, algo, irmãos, maravilhoso para todos nós. O profeta Isaías, no capítulo 55, vai descrever para todos nós a graça de Deus, o convite que ele faz, ou o convite que Deus faz, para que nós possamos receber a sua graça, receber algo que nós não merecemos. Todos nós somos pecadores, todos nós estávamos desgarrados, todos os homens na condição de pecadores, eles merecem a justiça, a ira
e a condenação de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todas as nossas justiças perante Deus são como trapo de imundícia. O coração do homem é mau, é perverso. Jesus Cristo disse em Marcos 7:21, que é do coração do homem que procede todos os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a lascívia. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então chegamos à conclusão que o homem é mau. Quando Deus olha dos céus, não vê ninguém bom. Por isso que nós merecemos ser condenados por Deus, merecemos ir para o inferno, dando glória a Deus, porque Ele é justo. Mas aí quando nós lemos um capítulo como esse aqui de Isaías, o nosso coração se derrete, a nossa alma se derrama perante Deus, porque Ele demonstra a sua graça, o seu favor imerecido para conosco. Olha o que diz o verso 1. Interessante que o profeta Isaías, ele começa como que trazendo para nós uma sensação de um desejo grandioso, de um desejo por receber essa graça de uma forma maravilhosa e entendê-la. Ele começa dizendo: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, ele está tomando aqui, irmãos, algo para que a gente possa comparar a graça de Deus. A graça de Deus é como água para aquele que está sedento. A graça de Deus é para aquela terra. Imagine a terra do sertão, seca, sem vida, clamando como a coça clama pelas águas. A terra seca, ela precisa de água, ela clama por água. É interessante que ele diz aqui: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Ele está tomando esse exemplo para que todos nós, e para quem ainda não recebeu essa graça, para que possa entender que a sua alma, ela tem sede de algo, ela tem sede de alguém, ela tem sede de Jesus Cristo, ela tem sede da graça de Deus. Ela precisa, como terra seca, receber essa água para que ela possa respirar e ter vida. Terra seca não tem vida, está morta. Assim é o homem em seus delitos e pecados, ele está morto, precisando desesperadamente de receber dessa água, precisando desesperadamente de receber Cristo Jesus, porque Jesus, ele é gracioso. E aí o profeta Isaías diz: todos vós que tendes sede. Interessante, irmãos, que a graça é para quem tem sede, é para quem está precisando. E todo homem na condição de pecador precisa dessa graça, precisa receber de Deus essa coisa tão preciosa. E ele continua dizendo: vinde às águas. Jesus Cristo faz um convite. E é interessante, irmãos, porque esse convite é para todos. Jesus convida a todos: vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um fardo nas costas do ser humano que ele mesmo não pode tirar, só Cristo pode tirar. Vinde às águas. Esse é um chamado de Cristo para todos, mas a grande questão é quem vai atender a esse chamado.
Só quem vai atender a esse chamado, irmãos, são aqueles que Deus quer se revelar. Só vai receber a graça de Deus aqueles a quem Deus quer dar. Deus não dá a sua graça salvadora a todos os homens, embora os chamados são para todos. Isso se chama graça eficaz. Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo pelo qual Ele derrama a sua graça, onde aquelas pessoas são saciadas por Jesus Cristo, porque Ele é a água da vida. Ele disse à mulher samaritana, se ela soubesse quem estava ali, ela pediria água e Ele lhe daria. E Ele é a água que sacia a nossa sede. Então, se você está entendendo essa mensagem, se você entende que a sua alma tem sede, venha às águas e beba. Venha a Jesus Cristo e receba da sua graça, para que você possa ser salvo, para que você possa receber os benefícios que somente Jesus Cristo pode lhe dar. A sua alma está morta. Eu estou falando aqui, tenho plena convicção que existem pessoas que ou estão aqui ou estão em casa me ouvindo, que estão mortas. E às vezes nós falamos para mortos. Eles irão ouvir, mas eles só irão entender e vir a Cristo se o Espírito Santo trabalhar na sua vida e abrir a sua mente para você entender o que Jesus Cristo fez por você. Essa graça maravilhosa de um homem que morreu na cruz como justo, como puro, como santo, e com amor grandioso Ele se entregou por nós. Isso é a graça, isso é o favor imerecido de Cristo. E Ele continua aqui no texto dizendo: e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui o profeta Isaías está dizendo: a graça é de graça. Você não pode comprar os favores de Deus para a sua vida. Os favores de Deus é gratuito. Mas não é gratuito, irmãos, porque nós teríamos como pagar de alguma forma, como não pagar de alguma forma. Mas ele é gratuito porque vem de Cristo Jesus. Essa graça bendita, nós não temos como pagar a graça de Deus. Temos, irmãos? Não temos. Nós não temos como pagar o nosso preço. Sabe qual era o nosso preço, irmãos? A morte. A morte. O inferno. A condenação eterna. Por isso que o profeta diz aqui, irmãos: vinde, vós os que não tendes dinheiro, vós que não têm condições, que as obras de vocês não pagam, que vocês podem fazer o que quiser, vocês não têm como pagar, mas vinde, vinde receber, recebei, sabe o que? Vinho e leite. Vinho representa alegria, leite representa saciedade. A nossa alma, ela precisa ser saciada por algo e por alguém. O nosso dinheiro, as nossas obras não vão pagar, porque nós não temos como pagar. Nós não podemos ser salvos pelo que a gente pratica, irmãos. Nada no mundo, nem prata, nem ouro, nem qualquer outra coisa vai pagar os nossos pecados, a não ser o sangue precioso de Cristo Jesus, a não ser a obra vicária daquele homem justo, que foi imolado como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, e somente Ele que pode nos dar vinho e leite. Só Ele que pagou toda a nossa dívida de pecados.
E isso a gente aprende uma coisa, irmãos. Não importa quantos pecados nós tenhamos cometido. Não importa o quão mal nós somos. Não importa se a gente se ache pouco pecador ou muito pecador. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A graça de Cristo, ela superabunda nas nossas vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vinde a graça, recebei. E você que já recebeu essa graça, possa nessa noite se alimentar disso também, para que a sua fé seja aumentada, para que a cada dia nós possamos descansar em Cristo Jesus. Que a gente nunca se esqueça de que somos salvos é pelo que Jesus fez por cada um de nós, não pelos nossos atos. E ele continua dizendo no verso 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Não adianta você correr atrás de coisas do mundo para receber os benefícios de Deus. Às vezes a gente acha que é a gente fazendo que Deus vai nos dar. A gente tem que fazer alguma coisa para Deus nos abençoar. Não, irmãos. É pela graça. Tudo que nós recebemos é graça de Deus. Graça comum, graça salvífica. Mas aqui ele trata da graça salvífica. Os homens têm procurado, irmãos, meios pelos quais as pessoas possam ser atraídas para Cristo. Vocês já viram falar numa palavra chamada pragmatismo? O pragmatismo religioso é aquilo que os homens inventam para que as pessoas possam vir. Independente do que seja, se está dando certo, vamos realizar. Está dando certo, vamos fazer. Porque as pessoas vão vir e elas vão permanecer. E quem sabe, um dia elas serão salvas. Mas não adianta, irmãos. As pessoas só irão vir quando Deus abrir a mente das pessoas. E é pela graça eficaz de Deus que as pessoas vão entender essa mensagem. Às vezes a gente fica inventando coisas para ver se a gente consegue atrair as pessoas para Deus. Mas não, é somente pela graça de Deus. É somente pelo um agir soberano do Espírito Santo. Quem é que está aqui forçado? Creio que talvez alguma criança que não queria vir, o pai forçou. Mas dos adultos, quem é que está aqui à força? Quem foi trazido aqui à força? Por que é que vocês estão aqui nessa noite? Porque Deus foi gracioso com vocês. Porque Deus foi gracioso conosco. Porque Ele agiu e Ele queria que você e eu pudesse ouvir a mensagem dEle e reconhecer que tudo que recebemos é dEle. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu, para a glória e louvor dEle. Né, Joyce? E o texto continua dizendo, irmãos, no verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Isso é interessante, irmãos, porque o profeta Isaías aqui está dizendo algo que para o ser humano é impossível dele fazer. Não tem como ele inclinar os ouvidos e vir. O profeta Isaías mesmo disse, Deus disse ao profeta Isaías, vai, fala. Eles irão ouvir, eles irão te ouvir, mas não irão dar ouvidos. E a mensagem do Evangelho é assim. A gente fala, irmãos, mas só quem vai ouvir, só quem vai dar ouvidos, é aqueles que Deus quer que dê ouvidos. Só vai entender a mensagem graciosa de Deus aquele que Deus quer que entenda. Porque senão nós iremos falar e as pessoas não irão entender. Mas quando o Espírito Santo age, as pessoas irão ouvir, as pessoas irão dar ouvidos e a vida delas serão transformadas pela graça de Deus. Amém, irmãos?
o verso 4 diz: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Esse aqui é Jesus Cristo. Jesus, ele é príncipe e ele é governador dos povos. Jesus, ele governa, porque Jesus é rei. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E esse Rei, ele é gracioso. Esse Rei, ele tem os seus súditos. E quem são os súditos desse Rei? Somos nós, somos os seus agentes, agentes do reino. Nós somos também, sabe o que, irmãos? Embaixadores desse reino. Embaixadores de Deus. Que privilégio para nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, Ele nos atrai para si e nos faz embaixadores seus. O verso de número 5, ele vai dizer o seguinte, irmãos: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Existem só dois tipos de povos, irmãos: os judeus e os gentios. Os judeus é o povo de Israel, e os gentios são todas as outras gentes. Deus, no Antigo Testamento, Ele chama os judeus para que eles pudessem testemunhar para as nações o único Deus verdadeiro. Mas parece que o povo de Israel não entendeu isso. Parece que eles entenderam que Deus era exclusivamente deles, e eles não queriam compartilhar o seu Deus com ninguém. Certa vez Deus chamou o profeta Jonas para pregar em Nínive. O profeta Jonas não queria ir pregar em Nínive, porque o povo de Nínive eram pessoas más, homens de guerra que, quando pegavam aqueles que eles venciam, os escravos de guerra, eles massacravam. E aí Jonas diz: eu não vou pregar para Nínive, eu vou lá para Tarsis. Mas Deus, como é soberano, e o que Ele manda a gente tem que cumprir. Deus manda lá um peixe. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois Jonas é vomitado. Aonde, irmãos? Em Nínive. Para pregar e falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Porque o propósito do povo judeu era pregar para as nações que existe só um Deus verdadeiro, que não existe dois, e eles precisavam vir e conhecer a esse Deus. Mas os judeus não entenderam isso e achavam que Deus era só deles. Quando Jesus Cristo vem, eles não entendem isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui o profeta Isaías está dizendo que eis que chamarás a uma nação que não conhece, já que o povo de Israel rejeitou o Messias, não entenderam quem era Jesus, o ungido de Deus. Deus, através de Cristo, agora abre a oportunidade para os gentios serem participantes da aliança eterna de Deus, serem participantes dessa graça maravilhosa, conhecerem o único Deus verdadeiro através de Cristo Jesus. Ele aqui está falando dos gentios, quando ele diz aqui, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu, correrá para junto de ti. Sabe quem são esses gentios, irmãos? Somos nós. Somos nós. Esses aqui que conheceriam a Cristo e que correriam para junto de Cristo, somos nós. Quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, o que é que nós fazemos, irmãos? Nós nos prostramos, nós corremos aos pés de Cristo,
Quando nós entendemos o que Ele fez por nós, não tem como nós continuarmos parados. Há uma ação da nossa parte. Há uma reação em busca desse Cristo, desse ungido, desse Messias. Então, essa nação gentílica somos nós, e que quando nós entendemos essa graça, nós corremos até Ele. Como Ele diz aqui, correrão para junto de ti. Por quê? Por amor do Senhor. Por amor do Senhor teu Deus. E do Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Cristo Jesus. Porque este te glorificou. Nós ouvimos a voz de Cristo. Certa vez ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Cristo vai ouvir a voz de Cristo. Quem é de Cristo vai seguir os seus passos. Quem é de Cristo vai vir até Ele e vai gozar das bênçãos que Ele tem para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6, que eu acho que é um dos versículos mais conhecidos desse capítulo. Eu tenho plena convicção de que alguns irmãos sabem decorado. O que é que diz aí? Buscai o Senhor, invocai-o. Vamos todos nós repetir? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, essa busca, de acordo com esse versículo, dá a entender que é uma busca urgente. Você não pode deixar para amanhã. Buscar a Cristo, buscar a graça de Deus, buscar a salvação, buscar receber a vida eterna, não é uma busca que a gente pode deixar para amanhã, para depois de amanhã, para um mês, para daqui a 2 meses. Mas, irmãos, é uma busca urgente, como ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque vai ter um dia que o Senhor não estará mais perto. Vai haver um dia em que você não mais poderá achar o Senhor. Então busque ao Senhor. Busque como alguém desesperado. Busque como alguém que está morrendo de sede e que precisa de água. Busque como alguém que está morrendo de fome e precisa comer. Busque essa salvação, porque amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer lhe libertar. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia de você receber essa graça, não é amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez amanhã nós não estejamos nem mais aqui. Por isso que o profeta Isaías diz: busquem ao Senhor, vão atrás do Senhor, enquanto Ele está deixando se achar por nós. Embora nós não mereçamos, mas Ele é gracioso e se deixa achar por nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E quando nós encontramos Jesus, e quando Ele nos encontra, e quando Ele derrama a graça sobre nós, o que é que acontece, irmãos? Nós recebemos os benefícios de Deus. E aí vai haver uma mudança de pensamento, uma mudança de atitudes. Veja o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque Ele é cheio de compaixão, Ele se compadecerá. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É aquela dívida que eu disse no começo. Só Deus pode perdoar. E aí Ele vai dizer no verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós, irmãos? Vocês precisam entender do que é que vocês precisam. Vocês precisam entender
que vocês precisam da graça de Deus. Vocês estão achando que pode receber bênçãos, ser salvo pelo que vocês imaginam. Mas não é pelo que nós imaginamos, é pelo que Deus pensa e Deus realiza na nossa vida. É pelo caminho de Deus, não pelo nosso. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. E o que é que acontece quando nós entendemos tudo isso e recebemos a graça? Verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso o Senhor dizendo, né? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí ele vai trazer para nós algo bem interessante, tá, irmãos? Verso 10 e o verso 11 diz, e aqui não preciso nem explicar, porque já está explicativo aí. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz ou o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designeis. E aí o verso 12, ele vai dizer: saireis com alegria. Saireis com alegria. A graça de Deus traz o que para nós, irmãos? Alegria. Não uma alegria passageira, uma alegria segundo o mundo, mas alegria de Deus. Porque o Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Só quem pode dar a verdadeira alegria e só quem é Deus, só quem pode receber a verdadeira alegria é aqueles que nascem de novo e que recebem essa graça. Quem é alegre aqui, dá um glória a Deus. Amém. Porque nós já recebemos essa graça. Mas ele continua dizendo o que acontece com aqueles que recebem essa graça. Olha só, saireis com alegria e em paz. E em paz sereis guiados. Não, irmãos, em guerra, não em conflitos, não em tribulações, não em derrotas, mas em paz nós seremos guiados. Haverá paz no nosso coração. A verdadeira paz só Cristo pode dar. Não pense que você vai encontrar paz verdadeira nesse mundo. Jamais. Por mais que você procure como um desesperado, você jamais vai encontrar. Mas se você procurar como um desesperado, em Cristo Jesus, você vai receber dessa paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Certa vez, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz eterna, perene, que não passa. E essa paz, irmãos, não é uma sensação boa. Não é simplesmente você se sentir bem, não é isso. A paz que Cristo dá é reconciliação com Deus. É você entender que você, por causa dos seus pecados, está em inimizade com Deus, está afastado. É como que houvesse uma parede entre você e Deus. Você não tem mais contato com Deus, porque você é injusto, é pecador, é miserável. Você não consegue buscar a Deus. Mas em Cristo Jesus, essa parede é derrubada e você pode enxergar Deus. E você pode entrar na presença de Deus. Isso é paz. Isso é paz. É você estar em paz com Deus e em paz com o mundo. Em paz com os irmãos. É você sofrendo e com paz no coração. É você passando pelo vale da sombra da morte, mas com a plena convicção de que o Senhor está com você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é paz. Só Jesus dá essa paz. Só Jesus.
alegria e paz. O que mais, irmãos? Olha como isso aqui é interessante. Os montes e os outeiros romperão em que, irmãos? Em cântico diante de vós. Vocês já ouviram dizer que quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a Jesus, há festa nos céus? Por um pecador que se arrepende? Quando verdadeiramente ele se arrepende, né? Não é simplesmente quando vem aqui na frente, porque às vezes o cara vem aqui na frente, mas nunca se arrependeu. Mas quando há uma verdadeira conversão, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele confessa Jesus como seu Salvador, quando ele entende a graça de Deus, que Deus diz para os anjos: esse aí é o meu escolhido, há uma festa nos céus. E ele faz uma analogia interessante aqui, irmãos. Olha o que ele diz: é como os montes e os outeiros estivessem cantando, e todas as árvores do campo estivessem batendo palmas. Quando a gente se converte, que encontra Cristo, que recebe essa graça, é como que existisse uma floresta, nós estivéssemos passando por meio dessa floresta, e ela estivesse batendo palmas, e dizendo: esse aí é o escolhido de Deus, esse aí é um salvo, esse aí vai para o céu, esse aí recebeu as bênçãos de Deus, esse aí entendeu a graça. E nós, passando ali com cânticos, iremos dar glória a Deus. E isso um dia vai acontecer, irmãos. Quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer e partir para a glória, nós iremos, como diz aqui, os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós. Nós iremos irromper em cânticos diante do Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor, porque eu estava perdido, eu ia para o inferno, eu iria ser condenado pelos meus pecados, mas um dia Ele olhou para mim, antes da fundação do mundo, Ele olhou para mim, Ele disse: Ele é pecador, Ele merece ser condenado, mas eu quero Ele para mim. Esse amor incondicional é que enche o nosso coração. Quando a gente entende isso, irmãos, a nossa alma se alegra. E agora a nossa alma é saciada por esse amor, por essa graça, por essa bondade preciosa do nosso Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Em amor nos predestinou para Ele. Nós temos um dono. Nós somos salvos para morar com Deus, para viver com Ele. Se você não tem essa certeza ainda, entregue sua vida a Jesus. Jesus é que vai fazer isso por você. Talvez você possa estar dizendo aí: não, mas eu tenho muito pecado, eu erro, eu vou primeiro consertar minha vida para depois buscar a Deus. Não. Venha como você está, porque quem vai fazer a mudança na sua vida é Cristo. Quando você entender essa graça, a sua vida vai começar a ser transformada. Aí os seus pensamentos não serão mais seus pensamentos, serão os pensamentos de Deus. Agora os seus caminhos não serão mais os seus caminhos, serão os caminhos de Deus na sua vida. Mas para isso tem que haver uma decisão. Para isso você tem que crer no que Jesus fez. Para isso você tem que crer nessa palavra. Como essa pessoa que tem sede de água. Pense como é bom a gente beber água quando a gente está com sede, né, irmãos? Às vezes a gente dá umas carreiras de bicicleta, né, Hugo? Dá aquela pedalada, né, Agnaldo? Dá aquelas pedaladas, ou se não, dá aquele pique, né? Vai até ali aquele trevo ali. Aí quando vai voltando, irmãos, começa a bater a sede, né? E você não troca a água por nada, não tem Coca-Cola, suco que substitua a água, não é verdade? Aí quando você bebe aquele copo com água, o que é que você sente? Saciedade. Assim é o pecador. Ele está com sede de Deus. Ele está com sede de Cristo. E só Cristo é quem pode saciar a sua sede. A sede da sua alma. Só Jesus. É como alguém que está desesperado por comida. Passou já 10, 15, 20 dias sem comer. Ele fica louco. Dá vontade até de comer pedra. Assim é o homem
que ainda não teve encontro com Cristo. A sua alma está assim. Mas Jesus é o pão da vida. E quem vem a Ele e se alimenta de Cristo, saciará a sua fome. Que Deus nessa noite nos abençoe. Que essa palavra fique em nossos corações. E que a gente desfrute dessa verdade na nossa vida para a glória do nosso Deus. Amém.